Perguntas e respostas metafísicas. Item estudante. Mestre, quantos planetas tem nosso sistema solar? Item mestre. Há 13 planetas. Quais são? Terra, 1, Mercúrio, 2, Vênus, 3, Sol, 4, Marte, 5, Júpiter, 6, Saturno, 7, Urano, 8, Netuno, 9, Plutão, 10, Vulcano, 11, Perséfone, 12, Clarion, 13. São 13 planetas, 13 mundos, por isso se fala dos 13 céus de Anahat. Os 13 céus eram conhecidos na Grande Tenochtitlan. Item estudante. A que nível cultural vai chegar a raça ária, em comparação com a Lemur, a Atlântida, por exemplo? Item mestre. Pois, tomara que tivéssemos chegado sequer a um nível superior ao dos Atlantes ou ao dos Lêmures. Na realidade da verdade, nossa querida raça ária é a mais degenerada de todas as raças. Item estudante. Das 5? Item mestre. Das 5 que tem havido, a mais degenerada tem sido esta. Item estudante. Item mestre. A atual é a 5ª raça, que é a nossa. Nós somos ários. E nossa raça ária nunca tem tido uma civilização mais portentosa que a que tiveram os Atlantes, ou jamais tem tido uma civilização como a dos Lêmures. De maneira que esta é a raça mais bárbara, a mais degenerada. Item estudante. Mestre, por que nunca viajou o senhor para fora do mundo Terra? Item mestre. Bom, com este corpo físico e fora do planeta Terra, não, mas sim fora do corpo físico, porque há outras formas de viajar. Item estudante. Perdoe minha pergunta, como é que havendo alcançado o senhor essa capacidade tão ampla sobre o conhecimento de outros mundos, sua vida, sua comunidade, sua forma de viver? Item mestre. Por isso lhe digo, não tenho levado o corpo físico, mas sim tenho viajado com o corpo astral. Porque o corpo astral é um maravilhoso organismo, e quando um aprende a tirá-lo de entre o sistema nervoso grande e simpático, pode usá-lo para viajar a outros planetas, consciente e positivamente. Com esse veículo eu posso viajar a qualquer outro planeta do sistema solar. E me está permitido viajar por toda a galáxia, mas só me é possível chegar até o Sol central Sirius. Tenho tentado passar mais além de Sirius com o corpo astral, mas não me permitiram, sempre que o tento me fazem regressar a Sirius. Sirius é a capital da galáxia, ao redor do Sol Sirius gira toda a Via Láctea. Eu conheço a Sirius. E se vocês aprendessem, diríamos, a viajar fora do corpo físico, se convenceriam de quão extraordinário é isso. Fora do corpo físico pode com corpo astral, viajar a qualquer planeta do espaço estrelado. Item estudante. Sirius é o Sol que nos ilumina? Item mestre. É a capital desta galáxia. Item estudante. Da Via Láctea? Item mestre. Sim, a Via Láctea tem muitos milhares de milhões de mundos, mas Sirius é um mundo gigantesco, volumoso, é nada menos que o centro de gravidade de toda a galáxia. Pensem vocês que tamanho terá Sirius para que seja o centro de gravidade de toda uma galáxia. É um monstro do espaço, e ao redor de Sirius gira uma lua 5.000 vezes mais densa que o chumbo. Essa lua é enorme, milhares de vezes maior que a Terra, 5.000 vezes mais densa que o chumbo. Do Sol central Sirius vêm radiações que chegam a todos os supracéus da galáxia, e dessa lua tão negra, tão densa, que gira ao redor de Sirius, vêm radiações que são assimiladas por todos os infrasinfernos desta grande galáxia, da Via Láctea. Item estudante. Sempre se fazem, se realizam ou se efetuam quando o corpo está em relaxamento. Item mestre. Sim, as viagens astrais se fazem quando o corpo físico dorme, mas há que saber sair do corpo físico à vontade. Se puser um pouquinho de atenção, pode aprender, não? Há métodos como para projetar o corpo astral. Um deles é, por exemplo, observar, durante certo tempo, o estado de transição existente entre vigília e sono. Se se dedica a observar esse estado de transição, descobre a porta de escape.
Tem que fazê-lo por um tempo, já que conhece essa porta de escape, pode sair à vontade utilizando essa porta. Para o efeito, pois haverá de relaxar bem seu corpo, braços, pernas, todo o corpo em geral bem relaxado, que nenhum músculo fique em tensão. Depois, haverá de pronunciar um mantram. Mantram é um termo asiático, mas bem oriental, que indica ou é sinônimo de palavra mágica. Por exemplo, a palavra faraão serve para o desdobramento astral, mas há que dividir essa palavra em faraão, 3 sílabas. Medita nessa palavra durante o momento aquele em que está o corpo relaxado e adormecendo à vontade. E depois, muito suavemente, há que tirar primeiro que tudo as pernas, tirá-las da cama. Logo, ao fazê-lo, deve não se identificar com o corpo físico, mas bem deve sentir-se sendo todo espírito, vaporoso, não se identificando com o físico. Claro, ao tirar as pernas, seguro de que tira as pernas astrais, estas saem de verdade do corpo e ficam sobre o chão. Logo, sentar-se com suavidade, mas ao fazê-lo deve sentir-se sendo espírito. E logo pôr-se de pé, mas ao fazê-lo, sentir-se sendo espírito, e logo olhar a ver o que ficou na cama. Ao olhar, se verá o corpo ali, estendido entre o leito. Muitos se assustam com o experimento, se espantam e... Item estudante. Vê seu corpo deitado, dormido, relaxado? Item mestre. Na forma que o tenha deixado. Se o deixou deitado, tem que vê-lo deitado. Se tu sais de um automóvel e logo de fora olhas para ver o que ficou na rua, no arroio da rua, pois, o automóvel. Assim, se sais do corpo e logo observas a ver o que ficou entre a cama, verás teu corpo, isso é claro. Já estando fora do corpo, então pode dar-se ao luxo de viajar aonde quiser. Inclusive, pode levitar na atmosfera e dirigir-se a qualquer outro planeta do sistema solar. Resulta interessante este experimento. Item estudante. Isso se faz mentalmente, sem considerar velocidade nem tempo, não? Quer dizer, se perde a noção do tempo e do espaço, não? Item mestre. Bom, este não é uma viagem mental. A viagem mental é diferente, não. Eu não lhes estou falando de viagens mentais, senão de viagem astral. A viagem em corpo astral é uma viagem muito interessante. Tudo isto que lhes tenho explicado, a técnica que lhe permite isso que se chama desdobramento, quer dizer, sair do corpo à vontade, é singela, mas o que estou dizendo deve interpretar-se, diríamos, com fatos, não mentalmente, senão com fatos. Se lhes digo que há que tirar as pernas, pois há que tirá-las. Se lhes digo que há que se sentar, pois há que se sentar. E se lhes digo que há que se levantar, pois isso há que fazer. Item estudante. É como que vai aprender a dirigir um automóvel, necessita subir e dirigi-lo para poder saber, item mestre. Isso é claro, com fatos, com fatos. Item estudante. É preferível que ao corpo não se lhe perturbe nesses momentos? Item mestre. Sim, é preferível. Porque se quando está fazendo o experimento, e resulta que tem sua esposa, e a esposa nesse momento chega e lhe pega uma mão ou lhe joga o braço assim, pois claro, estando em pleno experimento, regressa instantaneamente ao corpo. De maneira que, então, marido e mulher, devem deitar-se, bem à beira e o outro à outra beira, para poder fazer o experimento. Do contrário, como se faria o experimento? Item estudante. Os dois juntos, ao mesmo tempo? Item mestre. Isso se faz quando já se está prático. Por exemplo, os dois, quando queremos sair, saímos, podemos sair juntos, ir a qualquer lugar do mundo, ou do universo. E se viemos conversando sobre o que temos visto e ouvido, podemos vir devagar, ao regressar ao corpo depois de fazer uma viagem, podemos vir conversando através do espaço e entrar cada dentro do seu corpo. E aqui, em carne e osso, continuamos a conversa sem interrupção nenhuma. Mas isso é quando já está prático, não? Há que pegar a prática, item estudante. O tem feito? Item mestre. Ah! Bom, isso é normal, como a cebola para vocês ou a batata, ou a sopa de verduras, que é tão saborosa. Para nós isso é normal, entre nós já nem sequer comentamos isso,
isso é tão comum como a cebola para vocês, ou os alhos, item estudante. Professor, mas não há nenhum risco de ficar em cima? Item mestre. Como? Explica-me isso mais devagar, item estudante. Que não regresse o corpo, item mestre. Ficar por lá, no outro lado? Isso sim está grave, sabe? Isso já é questão de panteão, item estudante. Mestre, uma vez estive eu praticando, estive lendo um livro, me concentrei tanto que consegui sair, porque eu via meu corpo, eu me via, meu corpo e me deu medo, foi quando passou o filme esse, O Exorcista, item mestre. Pois, sabe que? Assim são os terráqueos. Item estudante. Que me dava medo, então, eu me via, mas me dizia, eu estarei sonhando. Mas eu estava consciente de que estava. Item mestre. Psique terráquea 100%. Como o homem de Porto Rico, lançou as ondas de rádio a todas partes, dizendo que queria se ver com os extraterrestres, que o visitassem, e sucedeu. Um dia desses tantos, sentiu ruídos no terraço da emissora. Subiu pelas escadas a ver o que, viu uma enorme nave ali, sobre um tripé de aço e uns extraterrestres que vão rumo para ele, e saiu fugindo, gritando, por toda a rua. Isso são os terráqueos. Assim são todos os terráqueos. Item estudante. Eu senti medo porque não tinha noções, não sabia eu, mas consegui, item mestre. Com faculdades, tens, faculdades, mas com psique de terráqueo. Como a mim não me tem danado. Item estudante. Para quando eu chegue aonde o senhor está agora. Item mestre. Se é fácil, sair do corpo é fácil. Item estudante. Eu, só por não ter noções. Eu pensava que, os corpos, item mestre. É facílimo. Tudo o que há que fazer é aguardar que chegue a transição entre vigília e sono, estar checando aí esse estado de transição. Quando já comece a ter assim como sonhos e coisas próprias do sonho, então, suavezinho, baixar suas pernas, sentar-se com suavidade, sentindo-se ser espírito, pôr-se de pé e logo voltar a olhar, e se vê na cama o corpo, é sinal de que já está em astral. Tudo o que tem que fazer é sair pela porta, e se quer flutuar no espaço, poderá flutuar, e dirigir-se a outro planeta do infinito, etc. Item estudante. Se pediram a uma pessoa em especial, para que o ajude Item mestre. Bom, que mais ajuda que pediram ao seu pai que está em segredo? Deve pedir ao seu pai que está em segredo, que o leve aonde melhor convenha, item estudante. E é o sol onde realmente se percebe o prazer de. Item mestre. Bom, depende da pessoa. Há pessoas que não se entusiasmam por nada. Item estudante. Satisfaz o senhor seu entusiasmo, sua curiosidade, seu. Item mestre. Pois isto é mais divino que uma viagem material. Item estudante. Item mestre. Pode flutuar sobre as águas do mar, pode afundar-se se quer afundar-se, se submerge entre as águas e se sente um prazer delicioso. Caminhando pelo fundo do mar, quantas maravilhas há! Pode recrear-se contemplando tantas maravilhas pelo fundo de um oceano de Vênus, ou de Sírius. Se lhe abrem as portas do infinito e claro, o prazer é extraordinário, a dita essa, não tem limites nem beiradas. Item estudante. Bonito, realmente? Item mestre. Pois sim, item estudante. Esses conhecimentos que o senhor quer nesse sol são, como se capta esse conhecimento? Bom, o senhor sabe, aqui cheguei a tal parte. Por que é que o senhor sabe onde está? Item mestre. Pois, simplesmente, porque existe um sentido telepático que lhe permite orientar-se totalmente. Item estudante. Mas, o que lhe diz a Item mestre. Aqui tem que orientar-se com pura bússola, e se lhe falha, se ferrou. Mas, já fora do corpo físico, há um sentido telepático que lhe permite orientar-se com exatidão matemática, que nunca lhe falha. De maneira que viajar fora do corpo físico,
pois é algo delicioso. Item estudante. Realmente, tem mais conhecimento das coisas que as que pensam ter, não? Item mestre. É que dentro de nós há maravilhas, mas maravilhas que há que conhecer, tem que investigar se há si mesmo para conhecê-las. Bem vale a pena, pois, aprender a sair do corpo à vontade. Porque todo mundo sai do corpo, mas dormido, sonhando. O interessante é sair à vontade. Item estudante. Então, quando as gentes estão sonhando, realmente estão vivendo as coisas. Item mestre. Sim, mas estão, diríamos, inconsciente. Item estudante. Exatamente. Verdade? Item mestre. Bom, aí andam inconscientes, sonhando. O interessante é aproveitar o momento de transição existente entre vigília e sonho para sair do corpo físico à vontade. Isso sim é o interessante, sair à vontade. Também pode encontrar, fora do corpo físico, aos familiares que morreram faz muito tempo, a seus parentes, amigos, irmãos, etc. E os encontra ali supervivos, pode conversar com eles e tudo, toda essa gente vive. Porque esses defuntos, resulta que estão mais vivos que mesmo, e quando lhes pergunta: Bom, mas não morreu o senhor faz tanto tempo? Não, eu não estou morto, eu estou vivo. Por que diz que morri? Estou vivo, não vê? E não lhe resta mais que calar-se. Que mais? Estão supervivos. E que os cria tão mortos e estão vivos. Item estudante. Então aí, morre o corpo e, não é mais que uma mudança de roupa, não é certo? Porque têm corpo como este, item mestre. Bom, isso diríamos como mortalha e, item estudante. Como que se tirou o vestido a roupa, item mestre. O trajezinho esse que deixam por aí, isso é o que tem menos importância. O que é mais importante é a psique, o que leva dentro. Bom, aqui nos sucedeu caso também muito interessante agora, na sede patriarcal. Resulta que irmão gnóstico, que era missionário, entre parênteses, deu-lhe por fazer acrobacias. Subiu ao terraço da sede patriarcal, logo deu-lhe por descer para meter-se por uma janela, fazer piruetas, aí de acrobata, confiou muito em tijolo que havia e parou sobre o tijolo, abaixo estava o pátio, e o tijolo, pois, tinha que quebrar-se, que ia aguentar, isso lógico com o peso dele. Lá embaixo foi parar. Afortunadamente não desencarnou instantaneamente, porque nos teria formado problema a todos nós. Conseguiu-se chamar a Cruz Vermelha, deu sua declaração completa às autoridades, falou das suas acrobacias, de como lhe tinha falhado o tijolo e de como tinha ido parar abaixo. Afortunadamente, graças a Deus. Se não, teriam-nos investigado a todos. Bom, conclusão, pois, conseguiu já sair bem de todo o problema, o velamos ali mesmo em salão da instituição. Logo fizemos uma corrente para ajudá-lo, ao desencarnado. Não obstante, na corrente sucedeu algo insólito, uma irmã gnóstica que havia ali, começou a tremer. Disse, pois, homem isto sim que está grave. De repente, deu-nos conta de que o desencarnado ou defunto se tinha metido dentro do corpo, irmãozinho, não queria sair, nos disse. Ó Samael! Me disse, a morte, que terrível é a morte. Estou em mãos de Proserpina, disse, a rainha Coatlicue, a rainha dos infernos e a morte. Ajuda-nos, Samael. Eu disse. Homem, pois, por que temes a morte? Não tens por que temê-la, se isso é natural. Logo se pôs a soltar mantras. Mas, a quem está exorcizando, cara? Se não há necessidade disso. Já deixaste o corpo, eu disse, mas não temas. Disse. Eu quero retornar rapidamente em novo corpo. Sim, te será dado novo corpo, mas tens que ter paciência, aguarda pouco. Não temas, eu quero que me leves ao Egito. Eu disse, bom, vou te levar irmão ao Egito. E certamente, pedi ao meu Deus interno para que ele se encarregasse de levá-lo ao Egito, e o levou.
Aproveitamos esse momento em que chegou ao Egito e se prostrou ante a esfinge do deserto. O aproveitamos para despertar, quanto antes, aquela irmãzinha, lhe jogamos água na cara, a exorcizamos, a sacudimos, ficou em si, bem a irmãzinha e livre já do desencarnado. Fizemos abrir a tampa do féretro e pusemos a espada sobre a cabeça do corpo físico do defunto, ordenando-lhe que não molestasse, que deixasse em paz a gente. A vibração passou pelo cordão de prata, chegou aquele desencarnado e tudo, e já não se voltou a apresentar nenhum problema. Item estudante. E não sabem em quem retornou? Item mestre. Todavia não tem retornado. Está pedindo o corpo, mas sabe Deus que lhe vai tocar aguardar um pouquinho, porque resulta que o mesmo perdeu o corpo. Deu-lhe por fazer acrobacias, meteu-se de fazer de acrobata e esse tem que ser o resultado. Isso de subir ao terraço, de deixar-se descer por ali para meter-se por uma janela dentro de um quarto, e 50.000 coisas por esse estilo. E me contaram que esse irmãozinho tinha essa costume, sempre andava de acrobata, não? Até que ao fim desencarnou, por fazer o macaco, fazia o macaco. Um problemão. Agora sim, meus amigos, me despeço, porque já é hora de irmos descansar. Que hora temos? Item estudante. 11h25, item mestre. Sim, já que a senhora está começando a conciliar o doce sono.